Meus irmãos, como é bom poder louvar, adorar ao nosso Deus, e também como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui agora, neste momento, para um tempo de reflexão, um tempo de meditação na palavra do Senhor. E nós vamos iniciar uma nova série, e o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho será explorar as verdades de Romanos 1. Então nós vamos ter uma série de sermões só no capítulo 1 de Romanos. Nossa tarefa, nossa missão nessa série é fazer uma exploração, tá? Vocês percebem ali que tem uma lupa, né? Ali, um óculos, ali estudando, descobrindo e redescobrindo e trazendo à nossa memória as verdades de Romanos. Hoje pela manhã nós estamos trabalhando sobre a nossa igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós hoje pela manhã falamos sobre os fundamentos da nossa fé. E lembramos, estamos vendo sobre os solas, os 5 pontos da reforma protestante. E quando a gente estuda os 5 solas, nós vamos perceber que essas verdades, esses fundamentos, eles estão presentes claramente na epístola aos Romanos. Ao estudar o capítulo 1, pelo menos nessa primeira etapa, é o capítulo 1, nós vamos ver esses fundamentos, os 5 solas presentes aqui na carta de Paulo. Esta carta de Paulo, a carta de Romanos, ela é considerada, nós vamos no primeiro ponto, nós vamos trabalhar as boas notícias de Deus a respeito do seu Filho, as boas notícias de Deus a respeito do seu Filho. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente ler? Vamos ler primeiro então o texto, Romanos 1, de 1 a 4, vamos ler nós vamos trabalhar hoje esses 4 primeiros versículos, vamos pesquisar, explorar, para a gente trazer à nossa memória aqui essas verdades que estão presentes aqui. Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus maravilhoso, Pai bendito, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, porque se o Teu Espírito não falar, ó Pai, se o Senhor não nos revelar as verdades que estão aqui nesse texto, inúteis serão as minhas palavras. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor me dê a graça de ser fiel àquilo que o Senhor já falou ao meu coração através desse texto, e que o Teu povo nesta noite seja edificado por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro, ó Pai. Amém. Queridos, esta epístola, como eu disse, ela é preciosa, ela é rica em teologia, em doutrina. Segundo Martinho Lutero, ele vai dizer que esta epístola, ela é a principal parte do Novo Testamento, o mais puro evangelho. E ela, segundo Martinho Lutero, ela é digna não apenas de que todo cristão conheça a carta aos Romanos, estude a carta aos Romanos de todo o coração, palavra por palavra, texto, versículo por versículo, e ele continua dizendo, mas que se ocupe diariamente com ela, como um pão diário. E Lutero continua dizendo, seu conteúdo jamais pode ser esgotado, e quanto mais nos dedicamos ao estudo desta carta, mais preciosa se torna, mais saborosa ela fica. São palavras de Martinho Lutero, o reformador, a respeito desta epístola tão preciosa. Calvino também, ele vai dizer
algo. Ele vai afirmar, Calvino vai afirmar que se porventura conseguimos atingir uma genuína compreensão desta escritura, desta epístola, se nós conseguimos entender, compreender, né, o que está escrito na carta aos Romanos, ele diz que nós teremos aberta uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros das escrituras sagradas. E quando ele falava sobre esta carta, Calvino dizia que esta carta aos Romanos era a rainha das cartas paulinas, né? Ou seja, era a principal carta. Veja, meus amados, quanto é importante a gente parar esse tempo que nós vamos tirar para essa série de sermões na carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos já, para a gente não perder tempo, nós vamos para o capítulo 1, né? O versículo 1, quando Paulo diz aí, né, ele se declara um servo de Jesus Cristo, ou seja, ele foi comprado, e ele pertence, e ele é governado por Cristo. Esta é a ideia que Paulo tem aqui quando ele diz servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo do Senhor, ele entende que ele foi comprado, que ele foi resgatado. Ele estava no pecado, longe, distante do Senhor, e Deus o comprou por meio do sangue de Jesus, e ele agora é escravo, ele agora é servo do Senhor Jesus. Ele vive para agradar a Cristo, para agradar a Deus. E para não dizer para que nós não tenhamos uma ideia errada, equivocada a respeito disto, de que a forma depende da iniciativa de Paulo no trabalho de ser escravo, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que, para a gente não ter uma ideia equivocada de que dependesse de Paulo, e que é Paulo, que Cristo dependia de Paulo para que ele fosse um servo, para que ele fosse um escravo dele. Paulo vai deixar isso claro para nós, quando ele diz lá na carta, um pouquinho mais à frente, ele vai dizer assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Ou seja, o que Paulo, quando ele se diz servo de Cristo, é porque Cristo, tudo que ele tem, tudo que ele vem, tudo que ele faz, vem do Senhor. Em outras palavras, Paulo serve a Cristo no poder como Cristo também serviu a Paulo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus morreu pela vida de Paulo. E Paulo entendeu que agora ele é servo, e ele agora vai trabalhar para o Senhor, mas porque Jesus o salvou. Nós não podemos distorcer o significado de Romanos se a gente não tiver essa consciência de que não é Paulo, não é iniciativa de Paulo, não foi obra de Paulo em se tornar servo, é porque Cristo já o serviu antes, Cristo já o resgatou antes. E se nós não tivermos essa ideia correta, nós não perceberemos que Paulo serve a Cristo no poder que Cristo fornece, para que Cristo receba toda a glória pelo serviço de Paulo. Não é Paulo, é Cristo que é o centro. E esse Cristo que é soberano, esse Cristo que é superior, é aquele que nós encontramos na frase seguinte. Ele vai dizer assim: chamado para ser apóstolo. Cristo chamou Paulo na estrada de Damasco e o comissionou para ser o pregador, para ser o apóstolo entre os gentios. Autorizou ele para ser um dos apóstolos da fundamentação da igreja, do verdadeiro ensino. E é interessante que essa escolha de Paulo, ele vai dizer que Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Antes que Paulo viesse, Deus já havia escolhido Paulo. Ele vai dizer isso na carta aos Efésios. Também nós podemos perceber isto, né? Claramente, ver a mão soberana, planejadora de Deus na frase separado para o Evangelho. Deus separou Paulo antes dele nascer, como eu disse, e ele vai dizer isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15.
Isso quer nos dizer, querido, que Deus ele é tão zeloso pela chegada da revelação, pela chegada do Evangelho, pela chegada das boas novas a nós, ao mundo, que Ele não deixa nada por acaso. Deus separou Paulo para pregar o Evangelho. E é interessante que nós vamos nos deter hoje mais nesse ponto do Evangelho. Jesus separou Paulo para pregar o Evangelho. E nós vamos trabalhar um pouquinho nessa questão do Evangelho, que são as boas notícias. O que diz respeito ao Evangelho, que é a partir agora do versículo 3, do versículo 2. E o Evangelho, nós vamos perceber que ele foi prometido. Versículo 2 diz assim: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. E aqui nós devemos aprender e ter em mente, nesse versículo, três coisas importantes, três verdades importantes. A primeira dela é que o Evangelho de Deus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Não é uma nova religião. Jesus não veio trazer uma nova religião. O Evangelho não é uma nova religião. O Antigo Testamento é uma religião, o Novo Testamento não. O Evangelho, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O que ele estava preparando, o que ele prometeu, então agora ele se cumpriu na vinda de Jesus Cristo. Essa é uma verdade que nós aprendemos aqui neste versículo. Também nós aprendemos nesse versículo que Deus cumpre as suas promessas. Centenas de anos se passaram e os judeus se perguntavam se o Messias viria. Quando é que virá o Messias? Eles aguardavam o Messias. E eles passavam por sofrimento, passavam por um sofrimento horrendo. E nós sabemos da perseguição, da exploração do Império Romano naquela época. E então Deus age na história, e a promessa dele é cumprida, e na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus Cristo. Isso significa que Deus ele é confiável. Deus prometeu no Antigo Testamento que enviaria Jesus, que o Filho dele viria a esse mundo, e ele cumpriu a sua palavra. Pode parecer que ele esqueceu por um tempo, mas ele não esquece. Ele tem tudo planejado. Por isso que o texto diz: planejado, o qual foi prometido, foi planejado por Deus. Então o versículo 2 não é apenas uma declaração sobre o conteúdo do Evangelho, mas também é uma razão para a gente crer no Evangelho, porque o Evangelho é o fiel cumprimento da promessa de Deus, e Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Se pudermos ver que Deus prometeu a Cristo séculos antes de ele vir, e em muitos detalhes, ele cumpre essas promessas, a nossa fé é fortalecida. Se você conseguir olhar para o Antigo Testamento e ver todas as promessas, e agora você compreende que Cristo é o cumprimento dessas promessas, sua fé é fortalecida. Outra verdade que nós podemos aprender aqui é que o Evangelho, ele é um escrito sagrado, ele é inspirado, e nós devemos reverenciar e crer no Evangelho. E observe as implicações tremendas e importantes desse versículo 2 para a doutrina das Sagradas Escrituras, que é o solas Escritura, somente a Bíblia, somente as Escrituras. Primeiro, há um Deus Todo-Poderoso, e se há um Deus, há uma promessa desse Deus. Ele deseja fazer algo, e ele envia os seus profetas, e por meio dos seus profetas ele anuncia, ele prepara o seu povo. E observe que é por meio deles, é através deles, é o próprio Deus falando para nós, é o próprio Deus que continua sendo o orador. Ele é quem transmite as suas promessas. Os profetas foram homens que Deus levantou para falar em seu nome, e era a palavra de Deus. Então a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Esses escritos são chamados de sagrados porque é a palavra de Deus.
Os escritos são a palavra de Deus. Então, a gente percebe aqui claramente que o Evangelho, ele não é uma nova religião. O Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento. Por que eles são sagrados? Como Paulo vai dizer aqui, por que eles são sagradas, sagradas escrituras? Porque esses homens, eles foram separados, e esses escritos são separados de todos os escritos. Eles são únicos e são preciosos, porque é o próprio Deus quem fala neles. É Deus quem fala para nós através da sua palavra, da Bíblia. Meu querido, você precisa amar a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ver Deus falando, ouvir Deus falando com você, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, escute Deus falando por você através da sua palavra. Por isso ela é sagrada. Se você ler o versículo com atenção, Deus prometeu de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Deus prometeu na Bíblia, Deus prometeu nas Escrituras. Deus está falando por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. E é isso que torna a Bíblia santa, é isso que torna a Bíblia digna de ser honrada, obedecida, ser amada, ser lida, ser estudada, porque é a palavra de Deus. Este é o entendimento de Paulo sobre as Escrituras, e deveria ser também o nosso entendimento, meus amados. Se você já se perguntou por que na Bíblia a gente tem lá Bíblia Sagrada, se você já perguntou por que a capa da Bíblia diz Bíblia Sagrada, a resposta está aqui em Romanos capítulo 1, versículo 2, é porque ela é a palavra de Deus, é Deus falando por meio dos profetas, é Deus falando por meio dos seus servos. E para que nós não percamos a relevância imediata disto, para a nossa exposição de Romanos 1, lembre-se de 3 coisas. Paulo se vê em Romanos 1:1 como apóstolo de Cristo Jesus, falando e escrevendo com autoridade em nome de Cristo como fundador da igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou como os apóstolos, como os profetas do Antigo Testamento. Eu tenho a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento para escrever. Assim como Deus chamou os profetas lá no Antigo Testamento e falou por meio dos profetas, Deus também me chamou, e Ele agora me usa para falar em nome dEle. E é por isso que ele vai dizer para nós, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E ele vai dizer mais na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, delas também falamos, não com palavras ensinadas pelas sabedorias humanas, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os quais são espirituais. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele falava da parte de Deus. Em outras palavras, Paulo reivindica uma inspiração especial para os seus ensinos, para aquilo. Vale a pena a gente estudar a carta de Romanos, porque ela é a palavra de Deus, não é simplesmente Paulo falando, não é uma ideia bonita que Paulo teve na cabeça, apesar dele ser um homem poliglota, um homem estudioso, né, que esteve ao pé de Gamaliel, mas ali é Deus falando através do apóstolo Paulo. E é interessante que quando Pedro vai falar sobre os escritos de Paulo, olha para você ver o que ele vai dizer. Ele escreve, Pedro falando a respeito dos escritos de Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro diz, olha, é difícil entender algumas coisas que Paulo escreve, os quais os ignorantes e os instáveis torcem. Alguns estavam lá distorcendo a palavra, não estava dando outra interpretação, e Paulo diz como também fazem com as demais escrituras. Perceba que Pedro reconhece as cartas de Paulo como as escrituras sagradas, como a palavra de Deus. Pedro coloca as cartas de Paulo na mesma categoria das Sagradas Escrituras, sobre as quais nós estamos lendo aqui, e estudando e meditando. É por isso que a pregação é tão séria em nossa vida. É por isso que a Bíblia, a pregação da palavra é séria. Esse momento
pregação, de estudo. É sério, meus amados. Nós cremos que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a palavra de Deus, não são palavras de homens. O Evangelho foi prometido em escritos sagrados, inspirados por Deus. O Evangelho, ele é revelado e preservado para nós em escritos sagrados, inspirados por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e nisso que nós acreditamos. E faz uma enorme diferença na maneira como nós vemos as verdades, na maneira como nós vemos as coisas, na maneira que nós vemos a doutrina, na maneira que nós vemos a pregação, a adoração e tudo neste mundo, quando nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós a amamos, estudamos e queremos colocá-la em prática. Faz toda a diferença. Portanto, a primeira coisa que Paulo diz sobre o Evangelho aqui nesses versículos é que ele foi planejado por Deus, que ele foi predito há muito tempo, e que o Evangelho é o cumprimento da promessa de Deus para nós. Mas o que é o Evangelho? Paulo vai dizer: o Evangelho é tudo sobre o Filho. O que é o Evangelho? Acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi. O Evangelho de Deus tem tudo a ver com o Filho de Deus. Nós precisamos esclarecer imediatamente duas coisas sobre o Filho de Deus, para a gente entender e compreender o que é o Evangelho. Primeiro, o Filho de Deus existia antes de se tornar um ser humano. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: porque a lei não podia fazer o que a lei não podia fazer porque estava enferma, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Deus enviou para assumir a carne humana. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Portanto, o Filho de Deus, ele existia com o Pai. É aquilo que João vai escrever no seu Evangelho. Quando você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, João vai começar assim dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o Evangelho, essa é uma verdade do Evangelho. Jesus existia antes de todas as coisas, porque Ele é o Verbo, Ele é pré-existente. Esta é uma verdade que nós cremos. Ele existia antes. Outra verdade que nós cremos no Evangelho é que Cristo é o próprio Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 9, um pouco mais à frente, ele vai dizer, né? Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Olha o que Paulo diz sobre Jesus, que Jesus é o quê? Que Jesus é Deus, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Jesus Cristo, Ele não é apenas um homem inteligente, um homem culto, um homem sábio, como alguns pensam. Ele não é apenas uma criatura especial de Deus que veio a este mundo, não, Ele é o próprio Deus que se fez carne, Ele é Deus. Paulo vai dizer, olha, aos Colossenses, Paulo vai dizer assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quando Paulo diz que o Evangelho de Deus diz a respeito do seu Filho, ele diz que tem a ver com o Filho divino, pré-existente, que o Evangelho de Deus não é sobre Deus organizando os assuntos humanos de uma maneira melhor. Trata-se de Deus penetrando na história do ser humano, na pessoa do seu Filho amado, que é a imagem perfeita dele, para nos alcançar. Isso é maravilhoso. Assim, Paulo dá um peso enorme para o Evangelho de Deus, ao dizer primeiro que ele é prometido, ao dizer que ele é planejado por Deus muito antes de acontecer, e ao dizer que o Evangelho é a exposição sobre o Filho de Deus, que é o próprio Deus.
o Criador soberano do universo, que planejou todas as coisas para o mundo e que é o centro desse plano, que é o seu Filho. E é interessante que ele vai dizer que Jesus Cristo é descendente de Davi. O que Paulo queria dizer com isso? O que isso é bom para nós entender? A terceira coisa que Paulo diz sobre o Evangelho é que Deus, este Filho divino, ele nasceu dos descendentes de Davi segundo a carne. E a questão aqui, o primeiro ponto que nós entendemos é que o Filho de Deus se tornou homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João vai dizer isso no capítulo 1. Está muito relacionado com o que Paulo está anunciando aqui, até porque é o Evangelho, é a doutrina dos apóstolos. É isso que os apóstolos ensinavam, que Jesus é o Deus encarnado. Ele nasceu. O trabalho que ele tinha que fazer, a missão em que estava sobre os seus ombros, exigia que ele assumisse a natureza humana, juntamente com a sua natureza divina. Então nós cremos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Deus não escolheu um homem e fez dele o seu filho. Ele escolheu o seu Filho eterno para ser o único homem perfeito para a nossa redenção. Isso é muito importante. Deus, eu conversando uma vez com um espírita, ele diz, um espírita disse para mim assim: eu não entendo essa questão de vocês, né? Esse Deus que se rebaixa para vir à condição humana, que Deus é esse? Eu falei, esta é a beleza do Evangelho. É um Deus. Passada rápido aqui nas promessas do Antigo Testamento, a gente pode começar, por exemplo, com Jeremias 23:5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Esta é uma promessa a respeito de Jesus. Deus prometeu a Davi que levantaria um que sentaria no trono dele, que seria justo, seria perfeito, que reinaria para sempre. Quando a gente vai, por exemplo, para Isaías capítulo 11, versículo 10, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Jessé, né? É lá da família de Davi, é da linhagem de Davi. E ainda mais, o texto maravilhoso, tão lido na época do Natal, né, que a gente lê, de Isaías capítulo 9, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Sobre o trono de Davi. Perceba que o Evangelho é o cumprimento do Filho de Deus que nasceria da descendência, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zeloso do Senhor dos exércitos fará isso. Que coisa maravilhosa! Assim nós podemos ver claramente que Jesus é o rei messiânico. Ele está reinando agora sobre o mundo, e ele está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós já vivemos no reino de Cristo. Nós que cremos em Jesus, nós que recebemos Ele como nosso Salvador, nós já estamos sobre o domínio e sobre o governo e sobre o reino de Cristo. Cristo está reinando. A igreja é o reino de Cristo aqui na terra. Deus reina por meio, Deus reina na sua igreja. Então o Evangelho de Deus é a boas notícias de que o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Aquilo que Jesus vai dizer para nós lá em Marcos, ele diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A vinda do Filho de Deus ao mundo foi a vinda do Filho de Davi, o rei prometido, e ele governaria as nações e triunfaria sobre os inimigos, e governará com justiça e paz. E nós esperamos isso, lá em Isaías capítulo 35, versículo 10. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria corará suas cabeças. Que coisa maravilhosa, júbilo e alegria se apoderarão deles, e tristeza e suspiro fugirão. E nós aguardamos esta vinda gloriosa de Jesus, quando Ele virá para consumar a sua obra
e aí nós reinaremos com Ele para sempre. É isso que ele vai falar no versículo 3, o Evangelho de Deus. Mas ele vai dizer algo também ainda nesse versículo, morto e ressuscitado. Ele vai dizer, e que mediante ao Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Não há nada mais precioso do que isto. E isto é tremendo. O Evangelho não foi só planejado e prometido antes de acontecer, como nós vimos. Ele não é somente falar sobre Jesus, o Filho divino pré-existente de Deus. Ele não é somente a notícia de que Jesus nasceu de um descendente humano, da família de Davi, como cumprimento. Mas o versículo 4, Paulo diz de forma extraordinária, que mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por que eu acho isso extraordinário? A maior parte do povo judeu lá no Antigo Testamento esperava o Messias, e alguns deles, a maioria deles lá em Israel, ainda continua esperando o Messias, e eles não acreditaram que Jesus, fosse o Messias, porque eles esperavam um Messias político, um Messias que viesse num cavalo como Davi, e derrotando os exércitos romanos, as infantarias, o Império Romano, e derrubando o Império Romano como um grande rei, como um grande comandante. E eles, quando Jesus veio humildemente, veio pregando as verdades, veio falando do reino de Deus, eles não acreditaram. Mas o que Paulo diz aqui no versículo 4, implica que entre os versículos 3 e 4, o Filho de Deus morreu. Isso para os judeus era um absurdo. Como? O Messias não vai morrer, não pode morrer. Ele é quem vai resgatar tudo. E ele morreu. Aqueles que pensavam que ele era o Messias ficaram arrasados, ficaram decepcionados, porque o nosso libertador morreu. Tanto é que vocês lembram lá dos discípulos, de Emaús, eles voltando para casa, lamentando, aquele que nós esperávamos que fosse o Messias, porque eles tinham na mente deles que Jesus era um guerreiro, como Davi foi para derrubar, matar, destruir e acabar com o Império Romano e estabelecer um reino de Israel poderoso, humanamente falando. E aí, quando Jesus morreu, eles ficaram fracassados. E ainda mais, eles foram espancados, por crer nesse Jesus, posteriormente. Então Paulo, ele volta à morte de Cristo, lá nos capítulos 3, 5 e 8, depois a gente vai ver isso, em outra oportunidade. Mas enquanto nós não vemos isso, ele vai imediatamente para a nota estimulante do triunfo do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a coisa maravilhosa que a gente vê. Esta ressurreição dentre os mortos foi segundo o Espírito de santidade, é o que ele diz aqui. O que isso significa, que essa ressurreição foi segundo o Espírito de santidade? O Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aqui nós podemos aproveitar o que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós, em vocês. Oh, aleluia! Por isso que nós não temos medo da morte. Por isso que o crente não precisa ter medo da morte. A morte não tem a palavra final, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, ele ressuscitará a nós que cremos em Jesus. Isso ensina que nós seremos ressuscitados pelo Espírito de Deus que habita em nós, da mesma forma como Cristo foi ressuscitado. Portanto, o Espírito Santo esteve envolvido na ressurreição de Jesus dentre os mortos.
E por que Paulo usa essa expressão incomum, espírito de santidade? Esta afirmação não é encontrada em nenhum outro lugar do Novo Testamento, se você for observar. E eu entendo aqui que quando a gente olha para o Antigo Testamento, lidar com os mortos era um negócio sujo. Tanto é que era imundo. Quando alguém tocava num defunto, ele não podia sem antes fazer um processo de purificação. Ter contato com os mortos era algo reprovável, inclusive pela parte de Deus. Quando o rei Saul quis ter comunhão com os mortos, e ele foi até a bruxa de Endor, lá em Samuel capítulo 28, era um negócio secreto, ilícito para o povo de Israel, e era uma observância de Deus. Deus não permite que nós tenhamos comunicação com os mortos. Era um negócio secreto. Médiuns, adivinhos e feiticeiros eram uma abominação em Israel. E quando os mortos estão mortos, você tem que deixá-los em paz e não ter qualquer relação nenhuma com eles. E as sessões eram ainda, e são ilegais para o povo de Israel, e para nós ainda também. Nós não temos mais que comunicar com os mortos, não precisamos invocar os mortos. A palavra de Deus não nos permite isso. E no conceito judaico, lidar com os mortos tem sido uma espécie de magia negra. Não uma coisa bonita, não uma coisa limpa e sagrada. Qualquer coisa menos parecida com isso. E então, quando a expressão Paulo usa aqui, a expressão o espírito de santidade, o que Paulo está querendo colocar aqui? Ele enfatiza exatamente o oposto. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, de acordo com o espírito de santidade, não um espírito obscuro, não um espírito maligno, não um espírito impróprio, mas o próprio Espírito de Deus, que está marcado acima de tudo pela santidade. Ele não foi contaminado ao ressuscitar Cristo, como tinha na mente dos israelitas, que tocasse no morto. Então, o Espírito não foi contaminado. Foi uma coisa sagrada dele fazer isso. Era certo, era bom, era limpo, era bonito e honrava a Deus, não menosprezava a Deus, por isso foi sagrado. Por isso que ele usa essa expressão, o Espírito Sagrado. E também nós percebemos que através dessa ressurreição, Cristo foi declarado, ele diz, Cristo foi declarado, nomeado Filho de Deus em poder. Aqui é muito interessante, a palavra-chave aqui é com poder. E essa palavra é trazida justamente para mostrar para nós que Cristo não se tornou Filho de Deus porque ele ressuscitou. A ressurreição foi que fez Cristo se tornar Filho de Deus. Não, Cristo era Filho de Deus antes da ressurreição. Mas quando ele ressuscitou, mostra o poder do Filho de Deus sobre a morte. Deus agiu para cumprir o seu plano, aquilo que ele prometeu. E é isso que Jesus quis dizer Paulo quis dizer após a ressurreição de Jesus, quando ele diz aqui para nós, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi designado Filho de Deus com poder. Jesus não se tornou Filho de Deus porque ele ressuscitou, ele era Filho de Deus antes da ressurreição. A ressurreição mostra exatamente o poder de Jesus sobre a morte. Esta é a consumação do Evangelho. E Jesus disse que por ele ter vencido a morte, a ele foi dado toda a autoridade. Está lá em Romanos, lá em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É o que o apóstolo Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que ele diz o seguinte: é necessário que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo
é a morte. Porque quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, tanto aqueles que morreram com Cristo, quanto os que morreram sem Cristo. Os que ressuscitaram, os que morreram com Cristo ressuscitarão para o seu reino eterno, para a vida eterna com Ele. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão e serão atirados no lago do fogo de enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno, a separação para sempre de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Jesus é o rei messiânico, que Ele está reinando agora sobre o mundo, que Ele está colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e chegará um dia em que Ele romperá o governo invisível com glória visível, e Ele estabelecerá o seu reino aberto e glorioso na terra. E é isso que Paulo vai dizer, Filho de Deus em poder, essa é a expressão. Ele está governando agora, Ele está realizando os seus propósitos por meio do seu Espírito e por meio da igreja. Por isso, quando nós pregamos e anunciamos, nós evangelizamos, pessoas se convertem, essas pessoas estão chegando para o reino de Deus. E chegará um dia que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Para a gente fechar, irmãos, para a gente finalizar, o que isso traz para a gente? Pastor, mas o senhor falou esse monte de coisa, o que isso aí tem sentido para nós hoje? Algumas aplicações para o nosso coração. A primeira aplicação que eu queria trazer para o seu coração é: você crê no Evangelho, que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Você entende que o Evangelho é Deus falando para você? Você entende isso? Você entende que o Evangelho é as boas notícias que traz a você a vida eterna? Que Jesus Cristo é Deus, o enviado, aquele que veio para morrer na cruz do Calvário e pagar os seus pecados, para te resgatar, como Paulo tinha: eu fui comprado, eu fui resgatado, eu sou servo. Você tem essa consciência no seu coração? Se você não tem, esta noite é a noite oportuna para você sair daqui tomando essa decisão. Eu creio no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho não é uma nova religião. Você não está, quando você crê no Evangelho e abraça o Evangelho, você não está aderindo a uma nova religião. O Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento, como nós vimos. Assim, em outro sentido, toda a Bíblia é o Evangelho. Quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vemos amplas declarações das maravilhosas mensagens de Deus para a humanidade. Então não despreze a palavra de Deus, não despreze as Escrituras Sagradas. Leia, medita na Bíblia de dia e de noite, estude, ame a palavra de Deus. E eu quero fechar com as palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui está lembrando, meus amados, a você e a mim, aos crentes da igreja de Coríntios, que a mensagem do Evangelho, lembrando a mensagem do Evangelho, a sua abrangência, a sua relevância para nós. E ele está dizendo: ó, vocês receberam a mensagem do Evangelho, vocês creram na mensagem do Evangelho, vocês foram salvos pela mensagem do Evangelho, perseverem na mensagem do Evangelho. Esses santos e poderosos benefícios fluem na experiência daqueles que se apegam fielmente à palavra do Evangelho. Meu querido, não abandone o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo diz: ó, nós não merecemos isso.
Nós não merecemos isso, vocês não mereciam essa bênção, mas o Evangelho anuncia a graça de Deus em Cristo para aqueles que não são dignos. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos a condenação. E o que Paulo condena lá nos Coríntios é a incredulidade. Então, meu querido, não seja incrédulo, ame a palavra de Deus, ame o Evangelho. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você também se coloca como Paulo, como um servo de Jesus? Você entende que você foi separado, chamado para viver para a glória de Deus, para o Evangelho? É isso que nós aprendemos com esses 4 primeiros versículos, a gloriosa mensagem do Evangelho de Deus.